Faça isso para salvar o seu cliente e até a sua prática jurídica e vença o processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que me acompanha aqui neste canal, todos os dias eu posto um conteúdo jurídico e hoje é o nosso conteúdo jurídico de número 44 de um total de 365. Esse é o meu compromisso com você. Todos os dias durante o ano de 2023, eu vou postar um áudio com uma lição prática jurídica do dia. Essa lição prática ou será relacionadas às estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento, ou será alguma técnica de defesa do executado no processo de execução. Obter sucesso na defesa do executado. Na lição de hoje, número 44, nós vamos tratar de um expediente, de um instrumento que você, como advogado do autor ou do réu, deve dominar e se utilizar na sua prática jurídica, porque em muitas situações esse instrumento jurídico vai salvar o seu cliente e até mesmo a sua advocacia, a sua prática jurídica. Que instrumento jurídico é esse, professor? Um instrumento relacionado ao direito fundamental que as partes têm de produzir prova no processo. Esse direito fundamental que está lá no 369, ele é tão relacionado a um direito que o próprio Código de Processo Civil permite o uso de uma ação judicial para que nessa ação o pedido seja a produção de uma prova. Estou me referindo à ação probatória autônoma, a possibilidade que qualquer interessado tem de ajuizar uma ação cujo pedido, o objeto da ação é produzir a prova, direito material que o interessado tem de ajuizar uma demanda. E o pedido nessa demanda é justamente produzir uma prova. Isso é possível por força do que está previsto no artigo 381 e seguintes do CPC, a ação probatória autônoma. Essa ação é uma ação, uma demanda pelo qual o objeto é afirmar, a realização do direito de uma prova. Na verdade, é a produção de uma determinada prova. E esse é o pedido, o objeto, apenas produzir a prova. Mas, professor, que prova pode ser realizada numa ação probatória autônoma? Qualquer meio de prova. Um meio de prova típico ou atípico. Mas espera aí, professor, qual é o interesse jurídico de se ajuizar uma ação autônoma cujo pedido é a produção da prova, se essa prova pode ser produzida na própria ação principal futura? Bom, vamos analisar essa questão porque ela sempre é objeto de muitas dúvidas e indagações pelo operador do direito. Veja só, a ação probatória autônoma, ela se justifica pelas hipóteses que estão previstas lá no artigo 381 do CPC. O artigo 381 traz como primeira justificativa para o ajuizamento da probatória autônoma uma situação em que a produção da prova é urgente. Aqui estamos diante do pedido de ação probatória autônoma com o requisito da urgência, ou seja, como há um receio de que a prova venha a se tornar impossível ou muito difícil de ser realizada lá no futuro, lá na ação principal, a parte interessada já ajuiza uma ação e nessa ação o pedido é a produção da prova, uma ação autônoma com o requisito da urgência, é isso que está previsto no 381, inciso 1. Aqui não é novidade nenhuma, isso já era permitido no código anterior, aqui o autor da ação probatória autônoma terá que justificar o perigo de receio, o perigo de demora aqui, a possibilidade dessa prova se tornar impossível lá no futuro, portanto, aqui há um risco de perecimento da prova.
A segunda possibilidade de se ajuizar uma ação probatória autônoma é quando a parte que tem o interesse na produção da prova, ela quer produzir uma prova para viabilizar um acordo com o seu adversário. Então, imagine que eu me envolvi num acidente de trânsito, eu sei que a minha conduta ilícita foi culposa e que deu causa ao acidente. E eu quero agora realizar o pagamento em favor da vítima dos danos que ela teve. No entanto, nós não chegamos a um consenso quanto ao valor do dano. É possível, portanto, ajuizar uma ação probatória autônoma. Nessa ação se realiza uma perícia, a perícia constata o valor do dano e, com base na perícia, na prova produzida, eu proponho um acordo com o meu adversário. Uma terceira situação, e essa aqui é muito prática, o interesse de agir na ação probatória autônoma, ele está configurado numa questão de produzir a prova, e uma vez produzida a prova, eu consigo justificar o ajuizamento de uma ação futura ou evitar o ajuizamento de uma ação futura. Se a prova for boa, eu ajuizo a ação no futuro. Se a prova foi ruim, eu evito o ajuizamento de uma ação temerária. Portanto, aqui, o interesse de agir está no conhecimento que a prova produzida realizará em relação à viabilidade ou não de uma ação futura. Se for viável, eu ajuizo; se não for viável, eu evito o ajuizamento de uma ação futura, ainda que lá nessa ação futura é possível produzir provas. Mas veja, o interesse de agir da probatória autônoma é justamente para que a parte interessada possa decidir se ela ajuiza ou não a ação principal. Aqui está o interesse de agir do inciso 3º do artigo 381. O artigo 381 ainda traz no seu parágrafo 1º o interesse de agir de produzir uma prova numa ação autônoma quando o objetivo é arrolar bens, arrolamento de bens sem o ato de apreensão do bem. Imagine, eu quero arrolar todos os bens que compõem um acervo de um casal, porque esse casal está próximo do divórcio, a ação de divórcio vai ser ajuizada no futuro, e para isso, para que haja partilha dos bens, é necessário apurar quais são os bens que compõem esse acervo patrimonial do casal. Ou imagine um sócio que quer a dissolução parcial da sociedade, ele quer se retirar da sociedade, mas não sabe exatamente quais são os bens que compõem o acervo dessa pessoa jurídica. Ele pode ajuizar uma ação probatória autônoma para o arrolamento de bens. Ainda, é possível ajuizar uma ação probatória autônoma para justificar a existência de um fato ou de uma relação jurídica, e para que esse fato ou essa relação jurídica seja documentada. Eu posso, então, baseado no parágrafo 5º do artigo 381, ajuizar uma ação probatória autônoma só para comprovar um fato ou uma relação jurídica que vai justificar ou não uma ação futura. Como, por exemplo, comprovar a propriedade de um bem móvel, demonstrar uma eventual união estável entre pessoas. Nessas circunstâncias, eu posso produzir uma prova que vai demonstrar essa relação jurídica, a relação jurídica de propriedade, a relação jurídica de união estável, para que isso possa ser usado como argumento ou como um direito numa ação principal futura ou não, dependendo aí da prova que foi produzida. Ou, imagine, a ação monitória. A ação monitória é uma ação que tem que estar fundamentada numa prova escrita documentada, né? Uma prova escrita sem força de título executivo. Imagine que o seu cliente ele fez um contrato de compra e venda verbal. Contrato de compra e venda, por exemplo, de um automóvel. E o adquirente do bem, o comprador, não efetuou o pagamento. Bom, era possível você ajuizar uma ação monitória sem um documento escrito? Não. Como que você pode agora documentar isso? Você pode ajuizar uma ação probatória autônoma para que seja produzida uma prova testemunhal. Essa prova testemunhal produzida será formalizada num instrumento e agora é documentada, e esse documento serve para fundamentar uma ação probatória autônoma, ou melhor, serve para fundamentar uma ação monitória, né, que tem que ter o documento escrito. Mas há também outras situações aqui previstas, né, na prática jurídica que justifique
o ajuizamento de uma ação probatória autônoma. Como, por exemplo, uma ação probatória autônoma para produzir uma perícia. Essa perícia será usada depois no juizado especial e o juiz do juizado especial vai ter que valorar a perícia. Ou imagine que o seu cliente, ele teve um direito dele líquido e certo violado, só que você não tem, ou ele, né, melhor dizendo, não tem uma prova pré-constituída para a impetração de um mandado de segurança. Você pode constituir essa prova através de uma probatória autônoma e depois impetrar o mandado de segurança em favor do seu cliente. Ou imagine que numa execução você está advogando em favor do executado e o executado tem uma matéria de defesa, como por exemplo, o pagamento realizado, mas ele não tem uma prova pré-constituída dessa matéria de defesa, desse pagamento. Bom, se você não tem uma prova documental e se você perdeu o prazo para os embargos à execução, você, como advogado do executado, pode justamente ajuizar uma ação probatória autônoma, produzir uma prova testemunhal que confirme que houve o pagamento desse negócio verbal realizado entre as partes e, diante disso, diante da produção dessa prova, é possível, por exemplo, apresentar a defesa e exceção de pré-executividade, já que agora você tem uma prova pré-constituída do fato alegado em defesa do executado. Na exceção de pré-executividade não se admite, né, dilação probatória e, nesse caso, você produz a prova fora da execução através de uma ação probatória autônoma. Ou imagine a situação em que é possível produzir uma prova que já não é mais possível de ser realizada na ação que está em andamento e aguardando a sentença. Imagine que já foi encerrada a produção probatória numa determinada demanda e o seu cliente, através do advogado anterior, poderia ter produzido uma prova e essa prova não foi produzida, não foi requerida, e era uma prova essencial para ele demonstrar aqui o fato alegado na sua pretensão ou na sua defesa. Muito bem, como o juiz ainda não sentenciou esse processo está concluso para a sentença e o advogado perdeu o prazo para produzir a prova, ele pode ajuizar uma ação probatória autônoma, a prova é produzida autonomamente e, uma vez produzida, essa prova será documentada. Estamos agora diante de um documento novo. E agora, essa prova produzida, documentada, pode ser juntada lá no processo que está aguardando a sentença, porque agora existe um documento novo, e documento novo pode ser juntado em qualquer momento do processo, nos termos do artigo 435 do CPC. Ah, mas professor, o processo já foi julgado pelo juiz de primeiro grau. E, inclusive, o cliente perdeu a demanda, porque a prova era necessária, era uma prova que tinha que ser feita e não foi. Bom, você pode agora usar essa prova que foi produzida na probatória autônoma em grau recursal, porque é um documento novo pode ser apresentado, inclusive, em grau recursal. Veja, isso salva, inclusive, a má atuação do advogado, que não requereu uma prova que deveria ter sido produzida. A ação probatória autônoma é um excelente instrumento para vencer o processo de conhecimento e também o processo de execução. Hoje eu trouxe aqui algumas hipóteses práticas e legais de sua aplicação. Na sequência, em outras lições práticas jurídicas, eu vou trazer aqui conteúdo voltado a especificar, explicar para você como que funciona essa ação na prática. Quem pode ser o sujeito ativo, o sujeito passivo, qual é o procedimento, se há prevenção, se não há prevenção, se tem prazo de prescrição, se cabe defesa, se não cabe defesa, se tem honorário, se tem recurso. Enfim, nós vamos ainda esgotar esse tema em outras lições práticas jurídicas do dia. Até lá, fiquem com Deus, valeu pessoal.